Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, irmãos, o Senhor é maravilhoso e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. A tua promessa em Abraão era o seu Santo Espírito e o Senhor cumpriu tudo o que foi necessário para disponibilizar o seu Espírito para nós. Então o Senhor, Ele veio como? Como um homem, né? Deus enviou o seu Filho e como Filho, Ele teve um viver santo, um viver sem pecado. E Ele, por causa disso, Ele foi aprovado para ser entregue em um dia de sacrifício, não é? Hebreus diz que ele fez, ele teve participação comum de carne e sangue com o homem, né? Mas por que ele precisou ele ter participação comum de carne e sangue com o homem? Porque ele precisava se identificar com o homem. Não era um sangue de bode, não era um sangue de carneiro ou de uma ovelha, era necessário ter um sangue de homem. Então, ele foi avaliado por Deus na sua vida e nesse viver que ele teve participação comum de carne e sangue, houve uma testificação total de Deus com o homem. E assim Cristo, ele pôde se oferecer de fato. Aquilo que João viu e testemunhou, não foi por acaso. Não foi. João Batista, quando ele viu, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, ali, os que estavam com ele, foi Tiago e João, né? André. E eles seguiram a Jesus. Então, essa afirmação, quero atualizar para os irmãos, nós temos consentimento de iniciarmos a leitura do livro de Atos. E a leitura do livro de Atos traz uma conotação do poder do Espírito Santo. E para mim, aquilo ali foi uma afirmação, mas depois houve a afirmação de Deus Pai, Espírito, com o Filho, no batismo de Jesus, né? O Pai disse: eis meu Filho amado a quem me comprazo, né? Ainda não é ele ouvir, não. Ouvia no mundo da transfiguração. Mas ali ele recebeu o Espírito Santo. Ele, homem, que tinha nascido de maneira comum, como todos nós nascemos, de uma mulher, porém virgem, não, que não é uma coisa comum, mas ele nasceu de uma forma comum, né, como todos nós. E ali ele começa a sua trajetória quer dizer, dessa testificação, né, comum, carne e sangue. Porém, na própria gestação, eu acho que isso já começou, né? Toda a gestação, né, Sandra? Ali aquela criança vai recebendo elementos, né? Os genes ali do pai, né? Será que teve elementos ali de José? Não. Elemento nascido de mulher, porém só dos genes divinos e da mulher, né? Então ali ele se desenvolveu na gestação até nascer como uma criança normal, né? Incomum, mas normal.
É porque o nosso Deus, ele é excepcional. Ele não é comum, ele não é normal. O nosso Deus, ele é excepcional. E as coisas que ele faz, muitas vezes nós não entendemos, mas desfrutamos de determinada época sobre esse ponto, né? Essa testificação. Então, eu pude ver ali que trabalhar maravilhoso do Senhor em enviar o seu Filho, né? Quando ali nós vemos já no Novo Testamento dizendo que Deus derramou o seu sangue por nós, né? Como Deus poderia derramar o sangue? Não teria como, né? Mas o Senhor enviando o seu Filho na sua encarnação, o Senhor se encarnou ali quando veio em Jesus, em forma humana, e viveu como homem. Ele se revestiu totalmente divino, porém era homem. E viveu todas as coisas de homem, padeceu todas as coisas de homem, morreu como homem, mas ressuscitou como homem, né? Então, esse sentimento que eu quero nessa introdução fazer aqui, é porque o livro de Atos, ele traz a história do início da igreja. E ela começou de que forma? Com o derramar do Espírito Santo. Mas só foi possível isso ocorrer porque Jesus cumpriu tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Quando alguém vinha distraí-lo, ele falou: epa, por que você está perguntando isso com 12 anos? Você não sabia que eu vim para fazer a vontade do meu Pai? Né? Então, ele desde jovem, ele era claro sobre o que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio por você, Edvaldo. Ele veio por mim. Ele veio pelo César, pela Sandra, pela Rosângela, pela irmã Eliana, pela irmã Nelma. Nelma, o Senhor veio por você, Nelma. Ai, a Isabel, o Batista, o Décio, o Júnior, o irmão Césio, Samuel, eis-me aqui, Senhor. A Esther, o João, o Senhor veio por vocês. Então, esse é o sentimento, sabe, que brota imediatamente quando nós lembramos disso, é a gratidão. Não tem o que fazer. O que fazer diante de uma realidade dessa? É só louvar o Senhor e agradecer, não é? Então, amados, eu queria introduzir aqui Atos com Lucas. Eu acredito que todos saibam, né? Mas eu vou reforçar aqui que Lucas e Atos foram escritos por Lucas, certo? E aqui por que eu estou trazendo aqui Lucas capítulo 24? Amém. Então aqui eu só leio alguns versículos, e na minha vontade era ler tudo. Mas, em Lucas 24, teve um ocorrido aqui, que foi após a ressurreição do Senhor, a morte e sua ressurreição. Então, foi bem imediato, e no momento que o Senhor ressuscitou. Foi no momento que o Senhor ressuscitou. Ele não tinha aparecido ainda para os outros discípulos. Mas ele aparece ali na estrada de Emaús, com uns dos seus do caminho, que estavam ali, né? E que eles estavam indo embora de Jerusalém.
né? E o Senhor apareceu para ele na estrada de Emaús. Amém? Então, aqui a partir do versículo 19, ele lhes perguntou. Antes aqui tem uma pergunta do 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências nestes últimos dias? Porque no 18 ainda diz, eu vou ter que voltar mesmo, não tem jeito. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aqui o Senhor, na aparição com eles, estava preocupado com eles. Isso aqui manifesta uma preocupação. Então ele vai lá e pergunta: o que te entristece, minha irmã? Meu irmão, o que está te entristecendo? O que está te inquietando? Né? É essa pergunta que o Senhor fez aqui. Aí você pode responder para mim: mas vem cá, você não sabe o que está acontecendo aí? O mundo está de cabeça para baixo, de perna para o ar, ninguém se entende mais, você não está vendo o que está acontecendo? Né? Então, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, e ignoras a ocorrência desses últimos dias? E ele perguntou: quais? Ele estava atento, ouvindo, né? Quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esse termo aqui, redimir a Israel, é como se fosse assim: vai levantar um sucessor de Davi e aqui vai nos livrar da mão dos romanos. Era isso. Então, que viria um varão aqui para resolver o nosso problema. Nós estamos sendo oprimidos, perseguidos, né? E aí ele diz aqui: mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, está vendo? Terceiro dia da morte do Senhor, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Louvado seja o Senhor. Ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, Jesus intervém nesse momento. Honestos e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Começa a ensinar. O Senhor é maravilhoso. Mesmo com tudo isso, ele adverte, mas ele já começa a suprir, né, com revelação. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Esse entrou aqui, sabe, para ficar com eles, é como se fosse assim: você entrou num quarto de oração, sabe, para orar, e o Senhor está ali com você.
É a presença do Senhor ali. É a intimidade que o Senhor está abrindo para eles ali. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Ó Senhor Jesus! Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Oh, da presença deles. Isso indica o que, irmãos? Que o Senhor ali já iniciava um ministério, né? Onde o Senhor supria com vida para que eles experimentassem uma dependência total do Espírito Santo, da presença do Senhor. Era isso que o Senhor queria mostrar para eles. Deu a eles abriu os olhos, deu a eles convicção, e aí você vê o resultado aqui, ó. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Irmãos, é demais isso. O perigo estava em Jerusalém, eles estavam fugindo de Jerusalém. E o Espírito vem aqui através do Senhor e constrange eles a voltar para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Louvado seja o Senhor. Então os dois contaram o que lhe acontecera a caminho afora, e eles, por eles reconhecido no partir do pão. Então, a mesa do Senhor, a importância da mesa do Senhor, né? Ela não é só um momento simbólico de nós comermos o pão e bebermos do cálice. É onde o Senhor também abre os nossos olhos, porque Ele serviu essa mesa diante dos nossos inimigos. Em Salmos, nós estávamos lendo aquela postagem e vendo eles zombando. Onde? Eles vão mesmo colocar uma mesa diante dos inimigos, é? Aí Davi vai lá no Salmo 23 e coloca bem claro, né? O Senhor, Ele nos serve. Ele que realmente coloca uma mesa diante dos nossos inimigos. Então essa mesa do Senhor é um momento muito especial. Oh Senhor Jesus! Então, irmãos, isso aqui é para mostrar aqui, no final aqui de Lucas, ele conta isso a Teófilo, que era alguém muito importante naquela época, né? E que ele escreve tanto Lucas como Atos. E Atos é como se fosse um segundo volume e uma continuação do Evangelho de Lucas. Vamos provar isso? Então vamos lá. Aqui no versículo, a partir do 44, aliás, desculpe, aqui do 36, ele falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpa-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Louvado seja o Senhor. E aí vai seguindo aqui no versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava
se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Louvado seja o Senhor. A importância de nós ouvirmos o falar do Senhor e lermos as Escrituras traz-nos entendimento para compreender tudo aquilo que o Senhor escreveu. Ele disse assim, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E em seguida tem a ascensão do Senhor, que finaliza aqui com a ascensão, e que o anjo fala para eles que da mesma forma com que eles viram ele subir, verão também ele voltar, Aí nós abrimos em Atos, capítulo 1. Olha o Teófilo aqui de novo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha aí, Teófilo, não, volta primeiro. Ó Teófilo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem, a mesma palavra de Lucas, não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Louvado seja o Senhor. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Em João 21, nós vemos, está bem aqui pertinho, ele sopra nos discípulos e diz, recebei o Espírito Santo, certo? Então, os discípulos, numa casa, ele entrou, eles estavam com medo, trancados com as portas trancadas, e ele disse o quê? Não tem mais. Eu sou contigo. Eu sou contigo. João 20, 22. Vamos pegar esse termo aqui que é melhor. Então, disse outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, então ele soprou. Quem que soprou? O Senhor Jesus. Então você recebeu o Espírito de quem? De Jesus, não é? Senhor Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não poderia nos conceder o Espírito. Porque anteriormente ainda não havia sido dado o Espírito. Mas aqui o Senhor soprou, Batista, e deu o seu Espírito Santo para todos os homens. Quer dizer, ali para aqueles que estavam naquela casa, Então, na sequência, aqui em Atos,
ele já está falando aqui que você precisa ainda ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, aqueles que estavam com ele receberam ali. Não é? Mas os outros 120 não tiveram essa experiência. Caminharam com o Senhor Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito. Vocês concordam? Então o Senhor precisou articular isso para juntar todos ali em Jerusalém, para que ali iniciasse a vida da igreja. Começasse a vida da igreja. A vida da igreja é produto totalmente do poder do Espírito Santo. É fruto do poder do Espírito Santo. A igreja. Esse Espírito é aquele que vos convence do pecado. O Espírito é que nos convence do pecado. Sem o Espírito eu posso ter grande remorso de alguma atitude, uma má atitude. Mas, de fato, o arrependimento vem segundo a vontade e a bondade de Deus. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então o Senhor precisou preparar esse cenário em Jerusalém, para poder ser algo público e notório, vamos assim dizer. Público e notório de que ele ressuscitou de entre os mortos. E a prova disso é o derramar do Espírito, quando nós vemos em Efésios capítulo 2, que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, o que foi falado aqui, a promessa de Deus em Abraão se cumpriu em Pentecostes, onde ele derramou o seu Espírito sobre todo homem. Então aqui a partir do versículo 6, capítulo 1, ele diz aqui: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Está vendo o mesmo termo que está lá em Lucas, né? Respondeu-lhe: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Se vê, irmãos, determinando tempo aí, data, né? Está reservado pela sua exclusiva, está reservado ao Pai pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o centro de hoje dessa mensagem é sobre o Espírito Santo. Recebereis poder, Edivaldo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que eles julgavam que eram os confins da terra, provavelmente ali na Península Ibérica, fosse os confins, quando Paulo cita ali, né? Ou até lá até lá onde? Até lá nos confins, né? Porque ali é o que eles conheciam, né? Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar lendo, irmãos. Livro de Atos. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos eles perseveravam unânimes em oração. Naquele momento, o que eles estavam fazendo para obter resposta do Senhor? Orando. Essa é a nossa necessidade hoje. Oração. Então, ali, irmãos, já começou um movimento da igreja, o viver da igreja, onde Pedro tomou a dianteira, porque eles precisavam escolher uma pessoa que substituísse a Judas, para completar os 12, não é? Então, naqueles dias, levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se-lhe pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo e que o Senhor Jesus andou entre nós, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até no dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte, vindo sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Louvado seja o Senhor. Isso aqui, irmãos, já demonstra o quê? Em um viver da igreja, onde você precisa tratar de assuntos urgentes ou imediatos, e que os irmãos têm o dever de, primeiro, orar sobre o assunto, né? Apresentar ao Senhor, e na comunhão poderem tomar decisões. Não são coisas individuais, pessoais, mas é a igreja. Agora já é real. A igreja já é real, já é um fato consumado. E ali eles já estão agindo como corpo de Cristo, não é? Louvado seja o Senhor. Mas ainda precisava se cumprir algo sobre todos os 120, né? Então no 2 aqui a gente vê o dia de Pentecostes, que está relacionado o dia de Pentecostes, a colheita, é uma festa, né, de Israel, que está relacionada à colheita, né? Então eles têm essa festa. Então foi nesse período de Pentecostes
mas aqui a colheita é o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Atenção, a Bíblia cita língua nativa, outras línguas de outras nações e língua dos anjos, certo? Mas a menção sobre língua de anjos só está lá em 1 Coríntios, quando ele diz sobre os dons, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei, né? Agora, língua de nações foi o que aconteceu aqui em Pentecostes. Foi derramado o Espírito de poder sobre eles, porque o Senhor iria aí capacitar os 120 para a propagação do Evangelho ali em Jerusalém, Samaria, Judeia, né? Até os confins. Então, o Senhor, Ele quer usar quem para cumprir o seu propósito? O homem, certo? Mas com o homem, Ele derramou o seu Espírito e gerou a igreja. Então, a igreja hoje é a autoridade de Deus na terra para anunciar o Evangelho e trazer salvação a todo aquele que nele crê. Amém? Então, o Senhor mostra que a vida da igreja é o plano de Deus nessa terra para cumprir o seu propósito. E o que para nós é mais evidente da importância da igreja é a perseguição que ela sofre de todos os lados. E ali ainda tinha os judeus e os romanos, hein, irmãos? Aqui não tem os judeus e os romanos, né? Mas ali ainda tinha. Ou seja, tinha perseguição de dentro e de fora, lá, né? E eles não tinham liberdade, irmãos, para poder proclamar o Evangelho. Eles não tinham liberdades, eles eram perseguidos. E no decorrer da leitura de Atos, a gente vai ver que após isso, a partir do capítulo 3, a gente vê perseguição dada sequencialmente, né? A gente vê perseguição e perseguição. Mas graças ao Senhor que Ele mostra em todos esses fatos, homens que foram usados por Deus para salvar todos que creram. Todos que ali, eles passaram por eles e as pessoas creram, foram batizados e foram salvos, né? Louvado seja o Senhor. Então, neste lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo. É o versículo 4, Samuel. Isso. Todos, vamos ler juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que o Senhor concedia que eles falassem? Ora, no 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Irmãos, não despreze esse relato. Homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. O Senhor fez isso. Ele reuniu ali homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como, irmão, olha só que maravilha, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, língua que eles não falavam antes e passaram a falar. E eles começaram a falar o quê? Não era qualquer coisa.
ouvimos falar na própria língua. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia. Vocês conhecem esses nomes das nações aqui, irmãos? Tem muitos que ainda existem até hoje, né? Aí ele diz mais: nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Meu irmão, irmãos, quando eu conheci o Senhor, eu conheci em Irecê, na Bahia, viu? E meu irmão era pentecostal. Então, quando eu tive o início da minha vida cristã, era numa igreja pentecostal. Certo? E aí o que acontece? Lá a gente viu muita coisa, muito burururu, bararará, bararará, e o que elas falavam lá. Mas logo em seguida, pela misericórdia do Senhor, eu conheci a igreja. Isso foi no ano de 87 ainda. 87, 87, início de 88. A primeira conferência que eu estive foi em fevereiro de 88. E o Senhor começou a me mostrar o que de fato eram esses dons espirituais. E eu confesso, irmãos, que os irmãos com quem eu congregava ali, eles manifestavam muito poder, muito temor e muita disposição de servir ao Senhor. É um fato, né? Mas faltava-lhes a revelação. E essa revelação, ela não pode tirar de nós aquela impetuosidade que nós tínhamos antes. Entendem? Então, tudo aquilo que nós começamos no Senhor e com intrepidez pregava o Evangelho e falava e saía e cuidava e então ali na igreja, servia na igreja, sempre servindo. Eu, depois que conheci o Senhor, eu não me vi parado. Sempre estive envolvido no serviço, de uma maneira ou de outra. Se não era cantando, era tocando. Se não era tocando, era limpando, ou organizando, ou indo buscar os irmãos, levar os irmãos, né, Isvaldo? Eram buscar, levar, envolvidos. Lá em Portugal era assim mesmo. Eu pegava os jovens e ia catando em casa para ter reunião. E ali a gente desfrutava do Senhor. Fizemos o estudo vida. Irmãos, nós fizemos em 5 anos o estudo do Evangelho de Deus, de Otmani, inteiro. Com jovens. Que era um evangelho fundamental para a fé cristã, de um viver cristão, é a base mesmo. Saber o que é o pecado, tudo mais, e a gente... Mas o que acontece, irmãos? Essa verdade que nós recebemos, nós precisamos perceber que ela só é poderosa se estiver cheia do Espírito Santo. Tirando todos os conceitos religiosos do Pentecostes, eu digo que o derramar do Espírito Santo não ocorreu só naquele dia. Ele ainda está continuando. O Espírito está disponível a nós e ele se derrama sobre toda a carne. Nossos velhos, jovens, né? Aqui ele vai falar mais sobre esse aspecto, né? Terão sonhos, visões, interpretação. Então os dons são diversos. Mas nós não podemos abafar, nós abafamos muito, por muitos conceitos religiosos. E o Senhor, nesse tempo, irmãos, por que o Senhor está trazendo essa palavra
do início da igreja em Jerusalém que teve tanta perseguição? A igreja em Jerusalém estava começando ali. Não tinha ninguém para ir de outra cidade lá para ajudar eles não, viu, Batista? Não é sério. Não tinha, não. Pedir socorro. Graças ao Senhor, hoje a gente pode. A gente pode pedir para os irmãos que estão em cada cidade vir. Mas ali a igreja estava começando. Mas o que eu quero trazer aqui é que o momento que nós estamos vivendo é um viver novo da igreja em Vicente Pires, da igreja em Brasília, da igreja no Guará, em Águas Claras, Samambaia, Ceilândia. Então, é um momento novo e está começando por meio de perseguições. Mas graças ao Senhor, aquele Espírito que foi derramado em Atos, em Jerusalém, o Senhor quer derramar sobre nós. Para isso eu preciso me derramar. Me derramar. Me derramar ao Senhor, para que o Senhor possa derramar mais da sua graça, do seu Espírito sobre nós. Não tem como nós praticarmos o Evangelho, praticarmos o viver da igreja, se não for imbuídos, impulsionados pelo Espírito. Porque a igreja só de fato é por causa do Espírito. Se tirar o Espírito, tem aquele lá em Tessalonicenses diz, se tirar, ele conhecerá aqueles que o detêm. Se tirar o Espírito, ele vai ver, porque o povo vai ver aquilo que detinha ainda a ação completa do inimigo nessa terra. Mas quando o Senhor começar a retirar a sua igreja, retirar o seu Espírito, o que vai restar aqui nessa terra? Somente, só Ele. Imagina essa terra sem o Espírito de Deus, irmão. Você conseguiria viver, Batista, sem o Espírito Santo? Não conseguiríamos de forma alguma. Já chegou o meu limite aqui. Mas eu quero ainda continuar a leitura, para mostrar esse contexto aqui. Então, aqui na sequência, nós vimos aqui, no versículo 12, nós vimos o 11, como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus, todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer? Que isso quer dizer? Outro, porém, zombava, diziam, estão embriagados. Então, graças ao Senhor, porque já tinha um ali que já tinha recebido o Espírito Santo. E Deus levantou a Pedro com ousadia. Com ousadia, ele se levantou com os 11. Vamos ler de novo? Então, se levantou Pedro com os 11. Mas ele não estava sozinho, né? Mas ele se levantou junto com os 11. Isso quer dizer que eles levantaram juntos. Erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Abre para mim, por favor. Joel, capítulo 2, 32. Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão, porém... Peraí. Joel 28, sim.
É que eu peguei já no invocar o nome do Senhor. Vamos lá, o 28, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Pode seguir. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor o chamar. Eu achei interessante esse final. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Louvado seja o Senhor. Então é a mesma coisa que Pedro falou aqui em Atos 2, a partir do versículo 17 ao 21. Nós não vamos ler de novo, tá bem? E acontecerá, o 21 diz aqui, Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, olha só. Varões israelitas. Vamos ver essa sequência para eu fechar aqui, tá bom? Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, Pedro aqui está expondo tudo isso que foi feito na morte de Jesus. Que foram eles estavam falando com os judeus, o povo de Jerusalém e dali da região, né? Então, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, esse é Salmo 16, 8 a 11. E tem exatamente essa descrição. Então, ele diz aqui, irmãos, em Vicente Pires. Seja-me permitido dizer-lhes claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha
teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está cumprindo a sua palavra nos nossos tempos atuais. E todas as profecias concernentes aos finais dos tempos, elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Todos os dias nós ouvimos noticiários a respeito do que está acontecendo em Jerusalém, em Gaza, né? Irã, que era a antiga Pérsia, né? E os países da América, junto com a Europa, discutindo, brigando, quem é mais forte, quem é mais fraco, quem pode mais, quem pode menos. Então, nós estamos vendo o quê? Nos últimos tempos haverá guerra e rumores de guerra, nação contra nação, né? Embora muita coisa ali já aconteceu, ali citado em Mateus 24, mas isso é um fato que está acontecendo. E que nós sabemos que deverá acontecer o quê? Um caos em toda a terra, para que o anticristo possa se levantar e trazer a solução para aquele caos, e assim ser aceito por todos os homens. O Senhor está falando a sua palavra dia a dia, nós estamos reunindo semana a semana, dia a dia. Por quê? Porque o Senhor quer manter os nossos olhos abertos, para que não sejamos enganados por nenhum vento de doutrina, e assim a gente permaneça na presença do Senhor, agindo segundo a vontade dEle, e pregando o Evangelho na medida que podemos. Hoje eu no carro fazendo Uber, eu prego o Evangelho o tempo inteiro. Isso é uma salvação para mim. Eu já coloquei o nome para os passageiros aqui, isso aqui é meu, para aqueles que são crentes, né? Esse aqui é o meu quarto de guerra. Aqui é eu e Deus, aí eu brado, eu clamo, eu choro, eu dou risada, entendeu? Eu me alegro no Senhor, entristeço, e ali eu estou diante do Senhor. Mas aí entra um fininho do Senhor, já está lá uma música cristã, na rádio. Para a nossa terra, tem um monte de rádio. Casa da Bênção, tem um monte. Tem uma que é feliz, não sei o que feliz. E aí eles chegam e já sentem. Eles já sentem que é um cristão. Aí eu vejo o comportamento, a reação. Eu doido para puxar o assunto, né? Você gosta dessa música? Ah, gosto, eu também sou crente. Eu falo, oh, glória a Deus, aleluia. Aí a gente começa a conversar e ali a gente vai falando do Evangelho, suprindo. E tem aqueles que não conhecem o Senhor, que estão desesperados, e que eu tenho a oportunidade de, quando eu paro para entregar passageiro, aí eu tenho que orar por você. Não, por favor, ore, pastor, não sei o quê. Aí eles já tratam dessa forma, né? Aí eu já oro pelas pessoas, né? Teve uma jovem que eu contei essa semana para os irmãos que estava com um filho e ali ela estava bem atormentadinha, sabe? Percebi que ela estava, mas ela, oh, louvor, meu Deus, graças a Deus, eu nunca pego isso aqui no Uber, né? Aí eu comecei a falar do Senhor e ela começou a expor as dificuldades, né, que ela estava passando. Falei, o que eu posso fazer por você? Eu posso orar. E vou te dar um endereço, anota aí, Vicente Pires, Rua 10. Está lá a igreja em Vicente Pires. Mas eu quero orar por você. Então eu orei por ela. Ela saiu chorando. Então, eu vejo assim que eu tenho encontrado jovens indo para a igreja. E eu tenho sempre dando uma palavra para eles, mostrando que o Senhor tem um propósito na vida deles.
e eles saem todos encorajados, né? Então, o que acontece? Nossa vida não pode passar como um dia começa e termina. A gente tem que ter sentido no nosso viver. E a igreja é maravilhosa porque ela nos proporciona isso. Eu já passei muito no meu horário. Eu quero dizer aos irmãos, busquem o Espírito Santo. Busquem a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Se você nunca sentiu, busque isso. Teve um rapaz que estava assim, e eu cheguei e falei assim, olha, eu orei por você aqui agora você vai para o seu quarto, se ajoelhe, se derrame e busque a presença. Você vai ter a sua experiência de novo nascimento. Ah, mas eu nasci em lar cristão, é difícil para a gente ter essa experiência. Ele busque a presença do Senhor e peça ao Senhor, eu quero ter a experiência do novo nascimento, porque sua vida vai mudar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito desse